Então, meninas, esse vídeo é para nós finalizarmos o tópico 3 de cultivo de micro-organismos no laboratório. A gente já falou sobre os fatores que a gente precisa conhecer para cultivar esses micro-organismos, os físicos, temperatura, pH e os demais. A parte nutricional, que envolve os meios de cultura. Falamos de algumas coisas sobre como preservar esses micro-organismos, refrigerando, congelando, sobre obter culturas puras, e a gente entrou na parte de crescimento. E aí, quando a gente fala do crescimento, a gente precisa conhecer os métodos para medir esse crescimento, pois, como eu já falei, alguns micro-organismos são permitidos nos alimentos em determinada quantidade. Então, se eu posso ter até uma determinada quantidade, eu preciso ter um método para medir isso no meu produto, por exemplo. Nós temos métodos que são diretos, que aí o mais usual é a contagem em placas, a gente usa para quase todos os micro-organismos. Antigamente a gente usava muito esse método do número mais provável aqui, porque a gente fazia muita análise de coliformes, mas hoje não se faz mais, tá? E para laboratórios que têm disponibilidade de microscópio, pode-se fazer microscopia direta, mas precisa ter o microscópio e lâminas específicas. E existem métodos indiretos também que nos dão uma ideia da população microbiana. Aí esses métodos não são utilizados para quantificação de micro-organismos oficialmente, tá? A gente usa isso mais em algumas pesquisas, dependendo da possibilidade que a gente tem. Os métodos diretos, eles nos dão resultados em unidades formadoras de colônia por grama ou por ml de alimentos, for um alimento sólido ou líquido, isso para contagem em placas. Para o número mais provável, o nosso resultado é número mais provável de UFC, por grama ou por ml de produto, se ele for sólido ou líquido. E a contagem microscópica direta nos dá uma resposta de número de células mesmo, porque a gente conta no microscópio célula por célula, tá? Unidades formadoras de colônia, o número mais provável são medidas equivalentes. E essas unidades formadoras de colônia são aquelas que a gente enxerga na placa, ok? Então, a gente vai falar um pouco de cada método. O método de contagem em placas, então, é o mais usual, mas ele tem uma desvantagem importante porque são necessárias pelo menos 24 horas para eu conseguir visualizar essas colônias. Então, acaba sendo um método demorado. Ninguém consegue pegar uma amostra e já saber se tem a quantidade de micro-organismo que tem nela de uma hora para outra. A gente precisa de um tempo longo, tá? Como eu já falei, os dados são em unidades formadoras de colônia por grama ou por ml de produto, então cada bolinha dessa que cresce na nossa placa de agar, que é o meio sólido, é uma colônia ou uma unidade formadora de colônia. E quando essas colônias crescem na placa, eu preciso garantir que elas cresçam numa quantidade que eu consigo contar. Se crescer muito na placa, elas começam a crescer uma em cima da outra e a gente não consegue fazer a contagem, porque a gente conta uma a gente vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem um aglomeradinho, mas aqui parece que tem umas 4, por exemplo. Então, é um método que eu preciso garantir que vai crescer uma quantidade de colônias nessa faixa, de 25 a 250 para eu conseguir contar, tá? Isso para bactérias. Para fungos, que os bolores especialmente formam colônias maiores, e até para algumas bactérias específicas que crescem em colônias grandes, a quantidade para contagem é menor. É de 10 a 100, porque a placa é pequena e se a colônia é grande, né, fica difícil contar 250, por exemplo. Como esse método é feito, então? Eu vou pegar o meu alimento, esse alimento ele precisa ser diluído, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E aí, dependendo do método, eu vou usar 1 ou 0,1 ml da minha amostra diluída, tá? Então, aqui, por exemplo, está essa amostra diluída. Aqui uma pipeta com uma ponteirinha aqui para a gente fazer a pipetagem e a placa com o meio de cultura.
Aqui uma alça de semeadura, essa alça é chamada de alça de Drygalski. Ela serve para espalhar o material na placa, certo? Então, o primeiro passo é pegar uma amostra aqui do tubo. Dependendo da metodologia, essa quantidade é de 1 ml ou de 0,1, certo? Sempre em volta da chama, tá? Fazer isso no ambiente de segurança microbiológica. Então, vou pipetar esse volume aqui. Cadê? Aqui. No segundo passo, eu vou colocar esse volume na placa. Então, eu coloco aqui no meinho. Então, vocês já sabem que quando eu faço a inserção da amostra no meio de cultura, eu estou fazendo uma inoculação, também chamada de semeadura, certo? Depois que eu despejei aqui, eu preciso espalhar bem sobre o meio de cultura para garantir que as colônias cresçam separadas, ocupando todo esse espaço. Se eu não espalhar, elas vão crescer todas aglomeradinhas no meio, eu também não consigo contar. Então, eu vou pegar essa alça aqui, a alça de Drygalski. Ela também é uma alça que a gente esteriliza toda vez que usa, tá? Então, vou passar ela na chama, igual a pessoa tá passando aqui. Vou esperar ela esfriar. Essa aqui é de vidro, então ela demora um pouco para esfriar, tá? Espero ela esfriar e aí uso para espalhar a amostra que eu coloquei. Então, eu vou fazer esse espalhamento e aí esse material vai para a estufa para ser incubado, certo? Se é um micro-organismo anaeróbico, eu vou usar uma jarra de anaerobiose. Essa jarra ela é branca, tá? Não dá pra ver, mas as placas ficam aqui dentro. Então, eu vou pôr dentro da jarra e a jarra toda vai para a estufa. Se não for um micro-organismo anaeróbico obrigatório, aí eu coloco a placa direto na estufa, certo? Então, quando eu coloco ela na estufa, eu estou fazendo a incubação. A maioria dos micro-organismos demora de 24 a 48 horas, mas a gente tem algumas particularidades. Por exemplo, os fungos é de 5 a 7 dias. Bactérias psicrotróficas, que são aquelas que crescem em temperatura de refrigeração, 10 dias, tá? Então, no geral é uma análise rápida, mas dependendo de determinados micro-organismos, a gente tem algumas variações. Uma coisa que é importante quando a gente manipula essas placas contendo o agar, que é o meio de cultura sólido, se vocês olharem aqui, ó, o agar está na parte de cima e a tampa da placa está na parte de baixo. Essas placas, elas são duas peças que se encaixam, a parte maior é a tampa, a parte menor é o fundo. E o meio de cultura vai no fundo. Só que toda vez que a gente guarda em algum lugar ou a gente deixa na bancada para usar, essas placas ficam de ponta cabeça. Por que que isso é importante? Até tem um slide aqui ressaltando que eu preciso deixar essas placas sempre de ponta cabeça, então a parte maior para baixo e o fundo para cima com o meio de cultura, tá? E nunca assim. Por que eu faço isso? Para não correr o risco de abrir acidentalmente essas placas. Uma placa desse jeito, se eu for pegar ela com pouco cuidado, corre o risco de sair só a tampa, abrir contaminação. Então, se eu deixo ela do lado correto, que é invertida, se eu pegar ela na pressa, dificilmente eu vou abrir ela, ok? Então, sempre trabalhar com as placas invertidas. Então, na hora que a gente pipeta lá a amostra, espalha, a gente espera só um pouquinho para secar bem e aí vira essas placas para levar para a estufa. Um detalhe importante, quando eu falei que a gente precisa diluir a amostra para colocar nas placas, é aquilo que eu falei lá atrás, que para eu conseguir contar, eu preciso que cresça uma faixa específica de colônias, de 25 a 250 para micro-organismos que formam colônias pequenas, de 10 a 100 para micro-organismos que formam colônias maiores, tá? Para eu garantir que eu vou conseguir chegar nessa contagem, nós sempre fazemos a diluição seriada da amostra. Então, é uma diluição em série, então eu faço uma, da primeira que eu fiz eu faço uma segunda, da segunda que eu fiz eu pego para fazer uma terceira e assim sucessivamente. Os métodos analíticos de forma geral nos exigem 3 diluições, então eu sempre pego uma amostra e diluo ela 3 vezes.
Dependendo da necessidade ou da especificidade da legislação, por exemplo, eu posso diluir mais vezes. Mas, em geral, a gente faz 3, tá? Como é que a gente faz isso, então? Eu vou preparar tubos de ensaio que vão ter o diluente. O diluente mais comum é água peptonada, a gente falou sobre isso mais cedo, né? Então, nesses tubos, inicialmente, a gente coloca 9 ml de água peptonada e autoclava para ela ficar estéril. 9 porque eu sempre vou pôr 1 ml de amostra depois para completar 10, tá? Então, digamos que eu tenho uma amostra aqui de alimento. Aqui é um alimento líquido, por exemplo, é um caldo de carne aqui, sei lá, ou um suco, não sei. Então, essa é a minha amostra original. Eu vou pegar 1 ml dela e passar para um tubo. Então, essa é a minha primeira diluição. Agito bem, pego 1 ml dessa amostra e passo para um próximo tubo. Segunda diluição. Agito bem, pego 1 ml daqui e passo para um próximo tubo. Terceira diluição. E aí, até pela cor, porque o material original era marrom, conforme a gente vai diluindo, a gente percebe que esse material vai ficando, obviamente, cada vez mais diluído. E aí eu vou pegar todas as diluições que eu fiz e semear nas placas. E aí, normalmente, as amostras mais concentradas crescem mais cheias. Conforme vai ficando mais diluído, cresce mais vazio. E aí, eu vou escolher dessas 5, por exemplo, aquela que está mais apropriada para eu contar. Que eu já sei que tem que ser de 25 a 250. Pouco assim não é um resultado confiável, então eu vou pegar essa aqui para fazer a contagem, tá até marcadinho, tá? Essas diluições são sempre de 10 vezes. Então, a primeira diluição é 1 para 10, a segunda é 1 para 100, a terceira é 1 para 1000 e assim sucessivamente. Se eu pego 1 ml de amostra e coloco em 9 ml de um diluente, tudo isso soma 10. 9 mais 1 dá 10. Então, desses 10, uma parte é a minha amostra. Então, por isso a gente chama de diluição 1 para 10, tá? Aí eu vou pegar 1 ml daqui para passar para o próximo. Nesse 1 ml, se aqui eu tenho 1 para 10 de amostra, no meu 1 ml que eu pego vai ter 0,1 de amostra, 0,9 de diluente. Então, eu vou adicionar tudo isso em 9 de diluente, que vai somar 10 de novo. Mas a parte de amostra agora é 0,1 no total e não 1. Então, eu vou diluir mais 10 vezes e assim eu vou fazendo sucessivamente, tá? Essa parte de diluição ela é um pouco confusa. Se vocês ficarem com dúvida, quando a gente se encontrar na semana que vem na nossa aula de sexta, a gente pode falar mais um pouco sobre isso, certo? Mas tenham em mente que a gente precisa obrigatoriamente diluir a amostra pelo menos 3 vezes para fazer a análise microbiológica quantitativa, que é aquela que eu preciso saber a quantidade de micro-organismo que tem no meu produto. E aí, então, depois que cresce, então eu vou olhar aqui a minha placa, cresceu esse tanto. Eu preciso fazer um cálculo para dizer qual é a população microbiana que tinha na minha amostra. Para esse cálculo, eu levo em consideração 3 informações. Primeiro, a quantidade de colônia que cresceu, então eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou contar. A quantidade de ml que eu coloquei na placa, lembra que eu falei para vocês que dependendo do método vai 1 ml ou 0,1? Isso faz diferença no cálculo, então eu preciso ter isso anotado. E a diluição que eu usei para fazer a contagem. Esse caso aqui era 1 para 10.000, certo? Então, sabendo dessas informações, eu vou fazer a conta. A conta vai ser o número de colônias que cresceu, que eu vou multiplicar por 1 dividido pela diluição, que eu vou multiplicar por 1 dividido pelo volume que eu coloquei na placa, e aí o meu resultado vai ser em UFC por grama ou ml de alimento, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu contei essas colôniazinhas, deu 32. Pela metodologia, foi colocado 1 ml de amostra na placa, então essa informação aqui é 1. E a diluição é 1 para 10.000.
1 para 10.000 eu posso usar de diferentes formas. 1 para 10.000 é exatamente igual a 1 dividido por 10.000, posso usar dessa forma. 1 dividido por 10.000 dá isso aqui, posso usar dessa forma. E posso usar em expoente negativo. Isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 4 ou só 10 a menos 4. A forma que eu vou usar não importa. Eu posso escolher a que eu quiser para fazer o meu cálculo. Eu vou usar essa aqui que é um pouco mais simples, tá? Então, 1 dividido por 10.000 que dá isso aqui. Então, vejam, o número de colônias é 30. Opa, então só anotei aqui que eu vou usar dessa forma, tá? O número de colônias que cresceu é 32, vezes 1 dividido pela diluição, que é esse número aqui, vezes 1 dividido pelo volume, que é 1 ml. Então, resolvendo 1 por 0,0001 dá 10.000, 1 dividido por 1 é 1, então o meu resultado vai ser 320.000 unidades formadoras de colônia por ml, já que era um alimento líquido. Se fosse um alimento sólido, seria por grama de produto, tá? Em microbiologia, dificilmente a gente expressa resultados assim, a gente expressa em potência de base 10. Então, e sempre com um número inteiro antes da vírgula. Então, 320.000, a vírgula estaria aqui, por exemplo. Mas eu quero isso em potência de base 10, então eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então e a vírgula vai vir para cá, então vai ficar 3,2. Se eu andei 5 casas, é 3,2 vezes 10 a quinta, certo? Então, é dessa forma que a gente expressa o nosso resultado em microbiologia. Mais importante que o número de colônias em si é o expoente da base 10 do meu produto, tá? É importante vocês saberem que a gente costuma fazer pelo menos duplicata ou triplicata. Então, quando a gente faz a contagem, nas placas a gente faz a média do número de colônias, certo? Mais alguns exemplos, então vejam aqui. As informações que nós temos, foi feita análise de carne, tá anotado aqui menos 4, tá vendo? Então, a diluição era 10 a menos 4, que é exatamente isso aqui. Para essa análise, foi adicionado 0,1 ml da amostra do produto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é contar essas colônias pretas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando cresce espalhado assim na borda da placa, eu não conto, tá? Vou contar essa aqui e vou para cá. Mas essa. Então, contei as colônias, 23. Se eu contar, eu vou contar 23. Se Luana contar, pode ser que ela conte aí 21, 22. Se a Arilane contar, pode ser que ela conte 23, 24. Tudo bem, essa diferençazinha acontece e não atrapalha, tá? Então, o número aproximado de colônias que a gente contou foi 23. Aí, então, eu sei o número de colônias e eu vou fazer o meu cálculo, que eu vou levar em consideração a diluição que eu anotei e o volume. Então, o número de colônias a gente multiplica por 1 sobre a diluição, que a gente multiplica por 1 sobre o volume. Então, vai ser 23 vezes 10.000 vezes 10. Então, isso vai dar 2.300.000 unidades formadoras de colônia da bactéria por grama de produto, já que a carne é um alimento sólido. Vocês já sabem que a gente não expressa o resultado dessa forma, então a vírgula estaria aqui, eu quero trazê-la para cá. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas que eu vou andar. Então, vai ficar um 2,3 vezes 10 a sexta, certo? Um último exemplo para finalizar. Às vezes a gente faz análise e acaba crescendo uma quantidade de colônias grande, mesmo que a gente faça as diluições, e a gente não tem como refazer essa análise para diluir mais. O que a gente pode fazer? A gente pode escolher, em vez de contar a placa toda, contar só aqui os dados, né? Contar só uma parte da placa. Ó, eu posso repartir a placa no meio e contar metade, ou esse lado ou esse.
posso repartir em 4 e escolher um canto só para contar. E aí, por exemplo, se eu repartir em 4 e contar só esse cantinho, eu vou contar quantas eu tenho aqui, depois eu multiplico por 4. A gente faz muito isso porque às vezes a gente faz análise, cresce muito e a gente já não tem mais a amostra para repetir, porque às vezes o micro-organismo demora 1 dia, 2 para crescer, né? Então acaba ficando complicado de refazer essa análise. Eu já joguei o alimento fora ou já multiplicou demais. Então eu aproveito uma placa que eu tenho e faço uma contagem só de uma região. Eu não vou escolher essa região aqui para contar de jeito nenhum, porque essa região não parece muito representativa do todo. É melhor que eu escolha essa ou essa. E aí eu posso escolher a que eu achar mais confortável. Aqui tem menos colônias juntas, por exemplo, tá? Então, escolhi essa aqui. Então, essa análise aqui foi feita com suco, por exemplo, então é uma amostra líquida. A diluição que eu escolhi para contagem é 10 a menos 2 e foi adicionado 1 ml de amostra na placa. Então, vamos lá. Contagem de colônias. Contei, deu 37 aqui. Mas isso é só 1/4 da placa. Então, eu vou pegar esse 37 e multiplicar por 4 para dar 148, certo? Então, eu tenho o número de colônias, vou fazer a minha conta. 148 vezes 1 sobre a diluição, que é 0,01, vezes 1 sobre o volume, que é 1 ml, e nesse caso, minha conta vai dar 14.800 unidades formadoras de colônia por ml, porque é um produto líquido. Dificilmente a gente expressa assim, a gente precisa colocar em expoente de base 10, mas lembrem que é só um número antes da vírgula. Então, a minha vírgula vai ter que andar até aqui. Então, a vírgula que estaria aqui vai andar 1, 2, 3, 4 casas. Então, eu vou ficar com 1,48 vezes 10 a quarta, certo? Então, toda vez que eu faço análise microbiológica, eu tenho que anotar o número de colônias que cresceu, eu preciso anotar a diluição que eu escolhi para contar, a gente semeia todas. Coloca na estufa. Quando a gente recolhe para olhar, a gente escolhe só uma diluição para contar, que é aquela que cresceu a faixa adequada. Então, anoto a diluição, anoto o número de colônias e preciso anotar qual método eu usei, se eu semeei 1 ou 0,1 ml, porque isso também entra na conta, certo? Uma observação importante em relação a essa questão de 1 ou 0,1 é que às vezes a gente faz a incorporação do micro-organismo na placa para fazer a análise. A gente estava falando mais cedo que os micro-organismos podem ser anaeróbios ou anaeróbios e podem também requerer concentrações menores que a do ar, de oxigênio, por exemplo. Eles podem ser facultativamente aeróbios, eles podem ser aerotolerantes. Então, para micro-organismos aeróbios, normalmente a gente faz o padrão, que é: eu tenho uma placa com meio de cultura, eu despejo 0,1 ml da minha amostra, espalho e incubo isso na estufa. Passado o tempo de crescimento, eu vou ver as colônias todas em cima do meio. Igual esse esquema aqui, o meio de cultura bege, a colônia cresceu aqui em cima. Para micro-organismos que são anaeróbios facultativos, aerotolerantes, ou até os microaerófilos, a gente costuma fazer esse método de incorporação em placa, que também é chamado de espalhamento em profundidade. Então, a gente coloca na placa limpinha, sem nada, a amostra. E aí, para esse método é comum a gente usar 1 ml, tá? Pode ser que use 0,1, mas é mais comum usar 1 ml da amostra. O meio de cultura líquido ainda vai por cima. A gente tem que lembrar que o agar, ele vai endurecendo conforme vai esfriando. Então, ele vai ser despejado aqui quente. Mas não pode ser muito quente, senão ele vai matar o meu micro-organismo. Então, a temperatura é mais ou menos 42, 45 graus, tá? Então, eu vou colocar o agar por cima da amostra, vou agitar para ficar bem espalhado e quando endurecer vai para a estufa.
E aí, nesse caso, eu vou permitir que os micro-organismos cresçam tanto em cima do meio de cultura quanto no meio. Então, eu vou favorecer o crescimento dos micro-organismos que não são obrigatoriamente aeróbios também, tá? Então, eu tenho espalhamento em placa ou plaqueamento em superfície para alguns micro-organismos, incorporação em placa ou espalhamento em profundidade para outros micro-organismos. Do inglês, pour plate, esse aqui, spread plate, para esse lado aqui, tá? Aqui tem um vídeo que vocês podem olhar depois, é só copiar e colar esse link no YouTube, que ela tá fazendo em superfície. Eu acho que essa mesma moça fez um vídeo em profundidade, que também dá pra gente dar uma olhada. Bom, o método de contagem em placas, então, é o mais usual, mas nós ainda temos outros. O método do número mais provável é um método prático, no qual a gente leva em consideração a capacidade do nosso micro-organismo de interesse realizar alguma reação que nos permita visualizar o crescimento dele de forma fácil. Esse método normalmente é feito em tubos, em meios de cultura líquido, ou seja, em caldos, e eu também trabalho com 3 diluições. Então, por exemplo, aqui, nessa primeira sequência de tubos, eu coloquei 10 ml da amostra. Na segunda sequência, eu pus 1 ml só, então 10 vezes menos. Na última sequência, eu pus 0,1 ml da amostra, então 10 vezes menos ainda. Os métodos requerem replicatas, então dependendo do método eu vou precisar fazer triplicata, quintuplicata ou até 10 replicatas. Esse exemplo aqui está trabalhando com quintuplicata, ou seja, 5 tubos. A gente coloca a amostra nesses tubos com esse meio de cultura específico, incuba na temperatura apropriada para o micro-organismo crescer e depois recolhe para ver quantos tubos positivaram para aquele micro-organismo para esse alimento. Esse positivamento pode ser uma mudança de cor. Então, nesse exemplo aqui, 5 tubos positivos. A cor original era amarela, mas o micro-organismo cresceu e ficou vermelho. Então, aqui eu tive 5 positivos, aqui eu tive 3 positivos, aqui eu tive só 1. Quando a gente faz análise de coliformes, dentro desses tubos de meio de cultura, vai um tubinho aqui dentro, como se fosse um tubinho de ensaio bem pequenininho, ele é chamado de tubo de Durham. A gente coloca ele de ponta cabeça dentro dos tubos, e aí quando o micro-organismo de interesse cresce, que são os coliformes, que tem a capacidade de fermentar a lactose com produção de gás, forma bolha dentro desses tubos. E então o nosso positivo é presença de bolhas, tá? Então sempre tem que ser característica visual. Então eu vou contar quantos tubos deu essa característica visual. Aí, por exemplo, nesse exemplo aqui, que deu 5 tubos positivos na primeira diluição, 3 positivos na segunda e só 1 positivo na terceira, eu sempre vou para uma tabela que vai me dar o resultado em número mais provável. Então, eu vou lá na tabela, a minha combinação de tubos positivos foi 5, 3 e 1. 5 na primeira diluição, 3 na segunda e 1 na terceira. Então, o meu resultado 110 número mais provável, ou mais provável número, sei lá, isso aqui, por 100 ml de produto, tá? Essa tabela é um resultado confiável, com 95% de confiabilidade, então eu tenho uma margem. Esse 110 pode variar de 34 a 250, por exemplo. Mas no laudo, na análise, eu vou colocar isso aqui como resultado, tá? E lembrem que essa medida é equivalente a unidades formadoras de colônia. Então, aqui eu não preciso fazer conta. Preciso ver quantos positivaram e olhar o resultado numa tabela. De novo, é um método muito utilizado para coliformes. Além da contagem em placas e desse método do número mais provável, eu posso contar no microscópio diretamente. Então eu pego lá uma amostra do meu alimento, se ele for líquido é mais fácil, porque eu pego direto para colocar na minha lâmina. Se for um alimento sólido, eu preciso pesar uma quantidade e diluir, porque precisa ser líquido, tá?
E aí nós temos lâminas específicas que tem um buraquinho. Esse buraquinho é todo quadriculado, vejam aqui. E nesse buraco cabe uma quantidade precisa de amostra, por exemplo, 0,01 ml. A superfície tem um tamanho definido. Pinga-se um corante para visualizar as bactérias e aí se observa no microscópio. Aí eu vou olhar no microscópio, por exemplo, aqui, ó. Aqui é cada quadradão, certo? Vejam que aqui eu sei quantos quadrados grandes eu tenho na lâmina. Então, nesse quadrado aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 células, que aqui agora são bactérias mesmo, tá? Contei nesse quadrado. Se eu sei que a minha lâmina tem 10 quadrados, por exemplo, eu vou multiplicar esse número por 10. Então, deu 14, né? Vezes 10, 140 bactérias em 0,01 ml de amostra. Aí, eu quero saber por ml, por litro, é só fazer regra de 3, tá? Isso aqui é muito utilizado quando a gente precisa de uma resposta rápida. Então, por exemplo, chega uma amostra de leite num laticínio estruturado, tá? E aí eles precisam, às vezes acontece de vir um leite muito contaminado. Então, eles pegam a amostrinha, colocam no microscópio, fazem essa contagem. Se deu alto, já cancela o recebimento desse caminhão de leite. Se deu ok, o caminhão entra e eles recebem essa amostra para fazer, sei lá, qual é o produto que eles fizerem, tá? Esses, então, são os métodos diretos. Nos métodos indiretos, turbidimetria. Quanto mais turvo está o meu meio de cultura, mais concentrado esse meio está de bactérias. Então, a gente faz essas medidas usando o espectrofotômetro. O espectrofotômetro é um equipamento que tem uma luz. Essa luz vai passar pela amostra que está com meio de cultura com crescimento microbiano ou não. E aí o equipamento me dá uma leitura de quantidade de luz absorvida ou transmitida. Quantidade de luz que a amostra absorve ou quantidade de luz que passa pela amostra. Tanto faz, tá? Quanto mais cheio de micro-organismos está, quanto mais turvo, menos luz passa pela amostra. Então, por essa medida de turbidez ou de densidade ótica, eu consigo ter uma noção se a população microbiana está alta ou baixa. Inclusive, para muitas pesquisas, quando a gente faz análise de potencial antimicrobiano, a gente precisa preparar algumas culturas microbianas para fazer análise, e esse preparo normalmente envolve turbidimetria. Existe uma escala chamada de padrão McFarland, que eles fazem uma sequência de tubos que tem uma certa turbidez, e aí para cada tubo eu tenho uma concentração de bactérias estimada. Costuma-se utilizar o tubo 0,5 da escala para fazer várias análises. Então eu consigo preparar soluções com compostos químicos para dar a turbidez que eu quero. E aí eu sei qual é a concentração de bactérias que eu teria se eu tiver uma concentração visual similar. Eu posso preparar essa escala aqui usando esses produtos químicos. Aí eu vou ver isso aqui, ó. Estão vendo? Aí eu comparo a minha, do meu micro-organismo, com essa que, por exemplo, é a 0,5. Vejam, ó, tá praticamente com a mesma turbidez. Então, se está com essa turbidez do 0,5, eu sei que a concentração é essa aqui. Então, em laboratório para análise antimicrobiana, usa-se muito isso. Como é que eu preparo isso? Eu vou pegar colônias do meu micro-organismo, inocular nesse agar, que é bem específico para análise de atividade antimicrobiana, incubar por 1 dia, tá faltando a unidade, né? Mas é 35 graus. Aí eu vou pegar tubo com solução salina, que a gente já falou sobre ela. Um vai ser o branco, que não vai ter micro-organismo. No outro, eu vou pegar as colônias que cresceram lá na minha placa e dispersar nesse meio e agitar bem, certo? Para ver a turbidez.
Então eu vou colocar, sei lá, 2 a 3 colônias e vou misturar. E aí eu posso ler isso em espectrofotômetro, o comprimento de onda é esse. Se tiver nessa leitura de absorbância, significa que eu cheguei. Ou eu leio em espectrofotômetro ou eu comparo com os tubos padrão lá da escala, visualmente mesmo. Falo, opa, cheguei nessa diluição, posso usar essa suspensão que eu preparei para fazer a análise, tá? Isso aqui é bem específico, tá bom? Além de turbidimetria, eu posso fazer quantificação de micro-organismo por peso seco. Isso é muito utilizado para fungo, tá? Então, ó, vejam aqui, um meio de cultura sem nada, o mesmo meio de cultura com crescimento microbiano. Tá bem turvo, né? Porque cresceu bastante micro-organismo. Eu filtro, antes eu tenho que conhecer o peso desse papel de filtro, tá? Filtro e levo para a estufa e deixo secar. Secando, eu vou pesar o papel de filtro e vou saber quantos gramas de micro-organismo eu tenho. A gente usa isso às vezes para padronizar a quantidade de micro-organismo que vai ser usado, por exemplo, num processo fermentativo. Lembra lá no meu trabalho que eu falei, a gente usa 30 miligramas? Então, às vezes, eu preciso padronizar em massa para facilitar o meu trabalho, ok? Bom, de crescimento microbiano são esses os métodos, diretos ou indiretos. Vejam que na atividade que eu vou passar para vocês vai ter algo sobre métodos de crescimento, então olhem com cuidado, tá? Assistam esse vídeo, semana que vem, quando a gente se encontrar de novo, qualquer dúvida a gente tira. Até lá!